E é isso, gente. Ó, deixe-me apresentá-lo. O Tiago Sardinha, ele já veio no manhã com o Mauro. Eu me lembro disso. Mas ele, como é a primeira vez que ele está aqui no Noite Brasil, eu vou apresentá-lo devidamente para vocês. Ele é nascido e criado no bairro de Inhoaíba, na zona oeste do Rio de Janeiro, graduado em Geografia, mestre em Ciências Sociais e recentemente defendeu a tese de doutorado em Ciências Sociais também, que concluiu parte da pesquisa que ele realiza sobre milícia, chamada milícia, né, chamada Liga da Justiça, com o título, né, essa pesquisa que ele fez, a tese que ele defendeu, chama Das Lideranças Armadas Locais ao Grupo Armado, como nasceu a milícia Liga da Justiça. Tudo isso ele estudou, pesquisou na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele foi. Agora entrou no inglês, aí é difícil, hein, Tiago? O meu inglês é horroroso. Mas ele foi Visiting Scholar na Kean University de Nova York, Universidade da Cidade de Nova York. Ele é professor e tutor no consórcio da UERJ, além de atuar no pré-ENEM popular, estudando para vencer no complexo do alemão. Também realiza pesquisas sobre periferias, crise do capitalismo e questão urbana. Fã da cultura hip hop, é frequentador das batalhas de rap espalhadas pela cidade do Rio de Janeiro. Tiago, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil, ao Farol Brasil. Obrigada por atender nosso convite e vir aqui conversar conosco. Boa noite, Thalita. Eu que agradeço assim, a oportunidade de estar vindo pela primeira vez aqui no Noite Brasil. Como você falou, né, já tinha vindo conversar com o Mauro no Manhã Brasil, acho que em duas oportunidades. Estou um pouco ansioso e feliz também, porque acho que pega um público diferente, né, da manhã, da tarde, assim, e eu gosto da dinâmica, né, do Noite Brasil, porque a conversa vai fluindo e eu acho massa isso, assim. Então, espero que seja Pois dessa é. forma também que esse papo comigo. Aproveitando então essa sua fala, queria te perguntar hoje na cidade do Rio de Janeiro, onde estão acontecendo as batalhas de rap? Assim, Ah, que mais bom que com você perguntou mais, isso. Ah, com a batalha de mais. rap é No tudo. senso geral, a gente não fala assim, estou falando do senso comum, tá? Porque eu moro no Rio já tem 5 anos, estou aqui na Lapa Aham. e eu pouco vi batalha de rap, pelo menos por aqui. Cara, então vamos lá, vou te tentar já ajudar então. As mais conhecidas, né? Aí no centro do Rio, perto de você, tem toda terça-feira a Batalha do Coliseu. Então depois segue no Instagram, é Batalha do Coliseu para você ficar por dentro, que acho que é a mais conhecida aqui do Rio de Janeiro. Tem a Marginal, que acontece segunda-feira em Madureira, toda segunda, isso toda semana. Chove, faz sol, neva, eles estão lá, né, ritualmente realizando as batalhas. E tem a da Raul Cortez lá em Caxias também, que é uma boa batalha, assim, aqui no Rio de Janeiro. Tem algumas que estão começando, assim, já a se espalharem mais. Aqui em Campo Grande tem uma na pista de skate, que acontece semanalmente. Em Paciência também tem uma, assim, que acontece, mas por questão de organização, às vezes, não tem data definida, mas tem a batalha também lá. Então, assim, desculpa, tem a Batalha da Rocinha também, na Rocinha semanalmente, só não lembro o dia, eu tô com dúvida se é na quarta ou na quinta, mas lá também acontece a batalha. Então, assim, o Rio de Janeiro tá acontecendo a batalha, que bom que a cultura hip hop tá pulsando na cidade, assim, fico Que muito feliz. ótimo. Que ótimo. Eu estou vendo aqui, é toda terça-feira do Coliseu, é no Buraco do Lume, é pertinho de mim, olha só. Pertinho, Vou colar pertinho. lá. É toda E terça-feira, né? Pelo que eu isso, estou vendo aqui. 7h30 da noite. Não tem muito segredo, como diz o mestre de cerimônia. Não tem muito segredo. Passou ali, você Ah, cola. muito bom. Nossa, é muito legal. Vou até deixar aqui, ó, como divulgação para vocês, viu, gente? A página da Batalha do Coliseu. E aqui fala a maior do Rio, o Buraco do Viu? Lume, centro do Rio. Massa, muito legal, Thiago. Obrigada aí pela informação. Então, Nada. fica aí para vocês, gente. Ó, e aí, professor Tiago, eu queria, enfim, eu te acompanho nas redes, né? Daí eu vi recentemente, inclusive, que você falou, né, divulgou a defesa do doutorado, né, dessa pesquisa que você está fazendo sobre a Liga da Justiça.
Mas antes, eu queria que você pudesse falar um pouco de um artigo que você até compartilhou comigo, em que você justamente está abordando da criação do termo milícia, que é criado, pelo que eu entendi, aí, né, você pode explicar melhor. Ele é um termo que ele é criado no jornalismo ali, num processo de cobertura, e depois isso acaba virando uma categoria sociológica. Então, fala um pouco sobre isso. E aproveitando até uma outra questão que eu quero emendar, se você puder falar sobre o que foi esse surgimento da milícia. Eu já ouvi falar, muito ano passado também, mas que era então chamado de Polícia Mineira. Inclusive, essa milícia que é tratada como, num primeiro momento, como algo positivo, né? Como ali uma espécie de segurança privada coletiva em determinadas regiões do Rio de Janeiro. Então, se puder falar um pouco do que você aborda, traz nesse seu artigo, e um pouco dessa criação da milícia, que, como eu ouvi dizer, né, que a tal chamada Polícia Mineira. Tá. Isso é importante, essa pergunta, assim, a partir assim, das questões mais básicas, digamos assim, né? Iniciais, sobretudo, porque tem muita gente que não é do Rio de Janeiro e fica muito confusa para entender melhor como é que é essa dinâmica, o que é Polícia Mineira, o que é milícia, o que é grupo de extermínio e tal. Então, eu também tive esse esforço. Esse artigo, na verdade, ele é uma parte da minha tese, né? Está todo o material que está ali divulgado, né, nesse artigo, ele está contido na minha tese. Recentemente também eu enviei para a revista um artigo também que parte da minha tese, que eu faço uma análise de uma mercadoria muito importante para o surgimento das milícias, né, que foram o transporte por vans. Então eu faço uma análise desde o surgimento na verdade, a transferência das vans como um transporte, desculpa, como um meio de trabalho, né, como um transporte público, coletivo, e aos poucos ele passa a ser um trabalho informal e depois, em seguida, ele vira uma mercadoria da milícia. Assim. Então, eu faço toda essa trajetória, como que a van, né, ali na década de 90, ela começa a ser uma saída de emergência para o desemprego, que era muito grande por conta das privatizações, e aos poucos ela vai indo, fica numa disputa, né, entre o poder público, os empresários de ônibus e os grupos armados. Acaba que os grupos armados vencem, com aspas, né, essa disputa e vira uma mercadoria deles. Então, assim, eu acho importante a gente comentar a partir. É difícil fazer essa trajetória, por isso que existe pesquisa, né? Fazer trajetória de um fenômeno que todo mundo fala, né? Assim, milícia tem vários sentidos hoje, né? Muita gente comenta. Difícil não encontrar alguém que não consiga externalizar uma opinião, uma posição sobre milícia. Então, eu parti dessa inquietação, dessa curiosidade, né? Infelizmente, no Rio de Janeiro, e acho que também no Brasil, tem uma tradição de constituição de grupos armados, sejam eles com integrantes do Estado ou civis, tá? Ou lideranças locais armadas, né? Que também eu trato isso um pouco na minha pesquisa. A milícia, como nós conhecemos hoje, ela, ou na época que eu começo a fazer ali as pesquisas focando na milícia, que eu começo pela militarização do espaço urbano, e aí, como expressão da militarização, eu vou nos grupos armados e, portanto, as milícias, ela é uma síntese de outros grupos armados que existiram no espaço urbano brasileiro e, portanto, carioca. Aí pode colocar o que você mencionou, a Polícia Mineira, que surgiu de uma realidade específica, os grupos de extermínio, que na Baixada Fluminense também, na cidade do Rio de Janeiro, os esquadrões da morte e outros grupos armados sem denominações. Né? E essa é a grande questão. Essa marca, essa tradição histórica do espaço urbano do Rio de Janeiro, e sobretudo periférico, também tem uma diferença geográfica nesse sentido, ele acaba servindo, a partir das suas práticas, de inspirações para que futuramente seria a milícia. Tá? O termo milícia, ele é a primeira vez, digamos assim, cunhado numa reportagem de uma jornalista muito conhecida do jornal o Globo, que ela é especialista em abordagens policiais, criminologia, etc., que era a Vera Araújo. Então, em 2005, em março de 2005, ela publica uma matéria no jornal para tratar do fenômeno
um grupo de policiais que se organizaram para expulsar o tráfico. E aí, no decorrer da matéria, há uma ambiguidade no sentido de que se é positivo, se é negativo, então, assim, não dá, ela não define diretamente se é algo positivo, mas aí fica a interpretação de quem for ler essa matéria. Eu interpretei como que ela colocasse algo positivo, né? Uma outra coisa interessante é que no Rio de Janeiro não há uma única milícia, né? Existiram vários grupos milicianos, tá? O objeto da minha pesquisa é a Milícia Liga da Justiça. Posso comentar algumas coisas de nível de abstração, a categorias de outros grupos milicianos, mas o meu objeto mesmo, que eu me debrucei, aprofundei, foi a Milícia Liga da Justiça, por ter a grande atuação, principalmente concentrada aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí, quando esse termo surge, aparece no jornal, um jornal de circulação, então acabou que ele serviu como digamos assim, uma palavra síntese, um termo síntese, para expressar, com muitas aspas, um novo fenômeno que estava surgindo no Rio de Janeiro, que era, mais uma vez, a atuação de grupos armados. Tá? E aí isso me despertou uma curiosidade, porque quando eu começo a investigar o termo milícia, ele é uma tradição, né? A milícia é um termo utilizado na América Latina, sobretudo, por grupos de guerrilha, né? Tinha uma outra conotação política, prática, social, principalmente da Colômbia, lá das comunas populares, ficaram muito conhecidas as milícias de lá, né? E lá, sim, tinha uma conotação positiva, até hoje lá, eles falam de forma positiva sobre a milícia, e só que no Rio de Janeiro nós temos essa conotação, assim, de que, depois de muito esforço, obviamente, que milícia virou algo negativo. Mas isso demorou muito, isso só vai acontecer quando vem em 2008 a CPI das milícias, que há uma virada assim, na opinião pública, de maneira geral, que milícia era algo negativo, e de lá para cá, até hoje, foi só aprofundando o sentido crítico. Então, veja, assim, as milícias têm atuações, né, muito expressivas na cidade do Rio de Janeiro, tem a sua demarcação territorial, tem os territórios das milícias, e cada uma delas age de acordo com a dinâmica do próprio território. Tá? Para você ter uma ideia, assim, o que vai definir como que a milícia atua nesses territórios são os seus mercados, os mercados que ela controla. Né? Então, tem milícias que chegaram até a comercializar drogas. Ora, milícia ela surge com o discurso de que estamos aqui para enfrentar os grupos armados do varejo, estamos aqui para evitar que se espalhe o grupo armado do varejo, né? As facções criminosas, que também é uma conotação bem problemática. Mas, enfim, então, assim, isso era inconcebível até então, quando tem o surgimento das milícias naquele momento. E daí eu começo a me perguntar qual que é a novidade em relação a esse grupo armado novo que surge na cidade do Rio de Janeiro e como é que ele surge assim do nada, né, a partir de uma observação da imprensa. Né? É importante também enfatizar que a imprensa tem um papel importantíssimo, né, assim, na divulgação, seja para o bem ou para o mal, assim, no tratamento do fenômeno da milícia, né? Se hoje atingiu um senso comum muito amplo, isso foi muito por conta da imprensa, assim, e aí pode discutir o papel da imprensa, né, para o bem ou para o mal, mas isso aconteceu. E daí, assim, eu começo a me perguntar, no caso, como é que o termo surgiu, como é que ele foi ganhando amplitude, assim. E aí eu vejo inconsistências no surgimento do termo, né? Por exemplo, já havia um grupo de policiais que já vinha agindo nas mesmas formas que a milícia depois foi definida, que, por exemplo, controlava mercado de segurança privada, né? A proteção, na verdade, é segurança privada, mas também é um mercado de proteção, e aí é proteção para níveis, para diferentes dimensões. Como assim? É proteção, por exemplo, para o morador da iminência de um grupo do varejo está invadindo o bairro, está invadindo o território, e também proteção para outros mercados legais circularem tranquilamente, né? Isso eu deixo muito claro assim na minha tese, né, que policiais ou não policiais que tinham algum mercado ilícito, né, quando vem a milícia formando seu grupo, com medo de perder esses mercados, que a milícia fazia isso, né? Ela expropriava mercados ilícitos de outras pessoas, então eles se aliavam à milícia ou adentravam a milícia para formar um grupo maior, para não perder a circulação do seu mercado, né?
vários policiais que eram donos de linha de vans, por exemplo, eles ingressam na milícia para não perder a sua linha de van, quando a milícia começa a expandir territorialmente e controlar as linhas de van, né? E aí isso também para outros mercados. Então, veja, eu comecei a encontrar inconsistências no termo milícia, né? Porque até a biografia, autores que tratavam, ninguém definia a milícia, não teve uma preocupação conceitual, né? Que eu acho importante fazer essa discussão, fazer esse debate. E aí o auge da minha inquietação foi que o policial envolvido em alguma atividade ilícita virou sinônimo de milícia. Então, se o grupo de policiais atuam controlando algum mercado, que não sei, que também pode ser ainda que em outros locais seja também de controle da milícia, era definido como milícia. Então, eu também demonstro isso assim nesse artigo, na minha tese. Eu dou exemplo de outros mercados controlados por policiais que não são definidos como milícia, não são colocados como milícia. Então, é a grande pergunta: o que é milícia, né? Aqui no Rio de Janeiro, o que é essa milícia? O que é esse grupo novo? E aí eu começo a perceber que, no caso da Zona Oeste, da Milícia Liga da Justiça, ela surge a partir de uma configuração territorial que já estava estabelecida, a partir de lideranças locais armadas, né? Isso é uma tradição na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para analisar essas lideranças armadas locais, eu sigo a chave de desenvolvimento urbano, periférico. Então, eu vou notando que, por conta dessa particularidade do desenvolvimento urbano da periferia, isso foi fazendo com que, consequentemente, foram surgindo essas lideranças locais, que tinham controle armado, outros não tinham controle armado. Hoje era só a valentia, sempre tinha um valente ali, que, né, pela imposição, pela violência, tinha um controle territorial, e com o passar dos anos, com esse processo de urbanização crítico, né, seletivo, vai tendo uma mudança. E é o caso que acontece com a Milícia Liga da Justiça. Então, também é outro nome problemático, né? Mas esse vamos que chamar por enquanto de Milícia Liga da Justiça. Então, a Milícia Liga da Justiça, ela, na verdade, ela só vai adentrando, né, nesses territórios que já estavam constituídos, trazendo uma espécie de novidade de controle territorial, de novos mercados, etc. E fazendo trocas políticas. Isso é interessante também. Tem um sociólogo muito importante, que até que faleceu recentemente, que é o Michel Miss, que ele fala sobre isso, né? Tem duas categorias dele centrais, assim, que eu utilizo na minha pesquisa, que é a acumulação social da violência e trocas políticas de mercadorias ilícitas, né? Que é o tempo que é como funcionam esses mercados ilegais, que é como funciona essa dinâmica de controle territorial gerida por grupos armados, né? E daí, quando a Liga da Justiça, né, esses grupos, essas lideranças locais armadas começam a crescer, isso é mobilizado a todo momento para ter efetivação nos seus objetivos. Eu fiz um mapa também sobre isso, né, no meu trabalho, Eu, mostrando como é eu que. queria. Desculpa te Pode falar. interromper, você até me Claro. mandou alguns mapas. Eu vou colocar eles aqui. Pelo que eu entendi, numa primeira olhada que eu passei assim, o olho e vi, me parece que você está ali ilustrando uma espécie de expansão da milícia na cidade do Rio de Janeiro. É nesse sentido? Eu vou colocar na tela, aí se você puder até ir explicando, isso é isso mesmo, Claro. né? Olha só, eu não sei se está inclusive na ordem, mas aqui você fala das loteamentos, favelas e bairros da Zona Oeste. Aliás, até te pergunto, esse início desse movimento, ele de fato é na Zona Oeste, né? Que hoje, inclusive, se diz que é onde está a grande parte dos grupos de milícias na cidade do Rio, embora já estejam em outros lugares também. Mas a Zona Oeste, ela tem esse espaço, esse território na cidade em que a milícia realmente ela tem ela majoritariamente faz ali, tem ali o seu movimento, a sua ação. É isso mesmo? Então, aí uma localização geográfica. Esse é um mapa de localização que eu achei importante, que é um debate também que eu faço, e aí uma questão importante para quem é da Zona Oeste, para quem é da periferia. E no caso da Zona Oeste, a Zona Oeste não estava no mapa, né? Eu faço esse esforço também no meu trabalho acadêmico em colocar a Zona Oeste no mapa.
imperava um senso comum sobre a geografia da Zona Oeste, né? Então, haveria uma confusão de uma homogeneidade do que é a Zona Oeste, né? Eliminando, solapando qualquer possibilidade de diferenciação, diversidade da Zona Oeste, e muito era apontado apenas através de 2 bairros. A Zona Oeste era essa Zona Oeste, né? Era definida apenas por Campo Grande e Santa Cruz. A Zona Oeste era muito maior, isso tem muito que ver com a geografia do Rio de Janeiro, desde o período colonial, né? Essas zonas, essas identidades espaciais que existem na cidade do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, elas foram, né, sendo configuradas, sendo, digamos assim, definidas os seus limites desde o período colonial, né? E aí, hoje, a gente ainda fala aqui que tem essas zonas que são importantes identidades espaciais para identificar algum fenômeno, né? Recentemente, a Zona Oeste ela foi dividida em 2, né? Então, tinha uma divisão que era física, e aí, explicando para quem não é do Rio de Janeiro, essa Zona Oeste era um todo, mas tinha uma divisão de locais. Por exemplo, né, essa parte que eu estou tratando no mapa é uma Zona Oeste que pega esses bairros, Paciência, Campo Grande, Santa Cruz. A outra parte da Zona Oeste, que é dividida pelo maciço da Pedra Branca, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, né? Então, agora, recentemente, né, a Câmara dos Vereadores mudou isso, né? Agora é chamada Zona Sudoeste, essa do Recreio, e aqui a Zona Oeste. E aí tem várias questões subjetivas, estruturais, para analisar o objetivo dessa mudança estrutural. Ela não chega a ter um valor tão institucional. Assim, o IPP, né, o Instituto Pereira Passos, que é o organizador, tem o mesmo papel assim, do que o IBGE na cidade do Rio de Janeiro. Ele usa a área de planejamento, né, regiões administrativas e área de planejamento a partir de um bairro específico que polariza o seu perímetro ali. Então, assim, Zona Oeste mesmo, Zona Oeste, Zona Sul, isso tem mais um valor simbólico, subjetivo, do que propriamente institucional, né? Mas, ainda assim, ele é muito usado para explicar determinadas situações. Então, veja, a Zona Oeste, por exemplo, quando você falou aí da Polícia Mineira e tal, que depois vai desencadear na milícia, ela tem uma atuação restrita na região de Jacarepaguá, depois vai fundar lá, né, na favela do Rio das Pedras, naquela região toda ali, né? Não vinha para cá. Para cá, nessa parte da Zona Oeste, que eu tento demonstrar no mapa, né? Depois, no próximo mapa, mas não mostra ele agora não, por enquanto, por favor. Para cá teve uma dinâmica diferente, que foram essas lideranças armadas, que não foram poucas que eu trato na minha pesquisa, né? E aí eu tento, né, analisar que a Zona Oeste, desenvolvimento urbano na Zona Oeste, né, considerando as precariedades, o papel do Estado, né, a maneira que o Estado operou e a população que veio ocupar esse espaço, que futuramente seria, né, essa parte da Zona Oeste, possui uma relação muito íntima com a presença da violência, né? A violência acompanhou esse processo de desenvolvimento urbano e as expressões dessa violência, mediando essas relações, foram essas figuras que eu trato, né, que são as lideranças armadas locais, que futuramente iam desencadear nos grupos armados. Já teve o Comando Vermelho, já teve outros grupos armados, mas esses grupos especificamente. Então, formou-se nessa parte da Zona Oeste uma espécie de tradição de violência, ou, nos termos do Michel Miss, uma acumulação social da violência que vai mudando ao longo do tempo e espaço. E é interessante porque quando eu conversava com meus interlocutores, assim, eles reclamavam de um grupo armado ou outro, mas nunca pensaram, imaginaram o seu bairro ou a região sem a violência. Então era sempre assim, eu gostava quando era antigamente era outro grupo armado, aí vinha outro, eu gostava quando fulaninho que dominava aqui, era uma figura local ali, um indivíduo que protegia, era uma figura simbólica ali que trazia tranquilidade para os moradores a partir da violência. Então, assim, os moradores não conseguem Tiago, se imaginar sem a violência. Sim, aliás, assim, tudo que eu vou falar aqui, eu vou partir muito do senso comum, tá? claro. Mas a minha dúvida é a seguinte: em que momento, inclusive quando você vai estudar a própria terminologia, né, e vai entender, inclusive, o termo milícia, acho que vem um pouco a minha dúvida, até vem nesse sentido também.
onde é que está a milícia e a organização criminosa, no sentido de, por exemplo, o que diferencia, na verdade, milícia de comando vermelho e de terceiro comando? E aí, pergunto isso em que sentido? Milícia Uhum. também, e se ela faz isso, se tem essa atividade, a partir de que momento que ela também está envolvida com o tráfico de drogas? De novo, né? Como eu estou partindo do senso comum, num Não, primeiro claro, é momento, muito boa essa pergunta. a milícia ela é só esse grupo que justamente ele cria uma espécie de poder paralelo, né? E a partir de atividades ilegais e até num primeiro momento uma avaliação em termos de opinião pública um pouco contraditória, se é benéfico, se não é. Mas em que momento em que isso passa a ser entendido como uma organização criminosa e digamos, esse momento em que passa a ter uma disputa, justamente porque já há outros grupos criminosos na cidade, como no caso do Comando Vermelho e as suas dissidências, que têm, de novo, senso comum, então você pode explicar para a gente que tem na sua atividade, que é o tráfico de drogas, como a sua principal atividade no primeiro momento. E que também, a partir disso, tem uma outra coisa que está muito dentro, inclusive, da tua área, né, que é da área da geografia, também além das ciências sociais, que é essa dinâmica de território. Que você pensa o Rio de Janeiro e como, inclusive, isso está sendo dividido e nesses conflitos que a gente, enfim, acaba acompanhando mesmo na dinâmica da cidade. Onde está a área da milícia, onde está a área do Comando Vermelho, onde está a área do terceiro comando, o quanto. Não sei se deu muito para. Se ficou muito confusa a minha pergunta, mas assim, aonde termina a milícia e começa a organização criminosa pensando no tráfico de drogas? Né? Aonde está uma coisa e outra? O que diferencia uma coisa da outra? Bom, vamos lá, assim, eu acho que essa pergunta não foi confusa, só teve muitas perguntas dentro de uma pergunta e eu vou tentar respondê-las assim, mas é importante você colocar essas questões porque eu falei, né? O alcance do canal vai para além do Rio de Janeiro, então é importante dialogar também com pessoas fora do Rio de Janeiro, né? E esclarecer algumas questões, assim. Você falou sobre mapa onde começa, grupos, tem um trabalho muito importante do GENI, que é o Grupo de Estudo Novos Ilegalismos da UF, que é coordenado pelo professor Daniel Irata, que eles publicaram, junto em parceria com o Fogo Cruzado, o mapa dos grupos armados. Está disponível lá no site do GENI, do Fogo Cruzado, que eles mapearam, a partir da base de dados do Disque Denúncia, mapearam, definiram o limite territorial de cada grupo armado, o seu crescimento, sua expansão, o contingente populacional é controlado por eles, então vale a pena dar uma olhada lá. Eu, como geógrafo, eu vejo algumas imprecisões ali, embora o trabalho seja importante, mas tem algumas imprecisões. Vamos lá, então. A primeira questão, né, sobre a questão da milícia, né, comparada com os grupos com o tráfico. Bom, a milícia, quando surge, né, para se diferenciar do tráfico, foi isso. O discurso era: as duas principais mercadorias eram estamos aqui para trazer proteção em relação ao traficante, e aí todo o estereótipo, todo o racismo que tem do que seria esse traficante, uma completa estigmatização, assim. Então, o discurso era esse. E aí, assim, você pode até mostrar aquele outro mapa, que acho que fica mais didático, aí eu vou falar o caso da Liga da Justiça, como é que ela atuava. Assim, o mapa que bota o Uhum. nome de Jerominho, bota o nome de cada um, assim. Não é Deixa eu só de ver aqui. localização. É esse? Não, Não. não, o outro. Também não. Não, é o outro. Acho que é isso, tá? O nome, não, é o outro. Tá o nome de Jerominho, logo na parte. Se pegar o que tá com o nome do Jerominho, você vai ver. Acho que é esse aí, Deixa- esse aí. Esse, né? Tá. Tá, então é o seguinte, esses grupos de policiais, né, eles só traz uma nova forma de um discurso antigo, que é trazer proteção para o território, né? Então, o inimigo principal era esse criminoso, esse traficante, todo estereotipado, né? E o principal, o Comando Vermelho. E é importante enfatizar porque na década de 90 não havia apenas não tinha ainda tão forte, né, o terceiro comando, vai surgir bem depois, né, entre o final da década de 90 e início de 2000, mas via outros grupos, outras lideranças que já eram bastante conhecidas, né, no Rio de Janeiro, que era associado ao grupo pela imprensa, né? A imprensa taxava essas lideranças de cartel do Rio, né? Enfim.
Então, veja, esse grupo de policiais que se reúne contra a criminalidade, contra a violência, tudo que, né, era considerado nesse período algo a ser eliminado, eles vão com esse discurso: estamos aqui para trazer proteção para vocês, proteção e trazer segurança. Então, segurança privada, né? E aí eles pegam uma prática que já era comum na atuação dessas lideranças armadas, que era uma relação, digamos assim, pode parecer impressionante porque o negócio evoluiu tanto, né? Mas dizer isso hoje pode parecer até impensado, que é o pagamento, que depois vira extorsão, né? Então, esse serviço de segurança que esses policiais de folga ofereciam, ele era remunerado pelos próprios moradores e comerciantes, tá? Isso era uma prática que meio que espontânea. Depois vira um negócio, você é obrigado a pagar, tá? Principalmente comerciante, tá? E vira extorsão, né? Um grande negócio lucrativo, né? Então, esse é o primeiro ponto que faz eles se diferenciarem do Comando Vermelho ou de outros grupos armados. No entanto, esses grupos armados também, o Comando Vermelho, ele leva proteção para o seu território. Isso não é mais exclusividade da milícia, né? Então, mas na época isso era uma novidade. Depois, refletindo melhor, você entende, olha, você falou a questão do território, né? Como eu sou da geografia, a geografia tem uma tradição na discussão sobre território, e eu considero o território são áreas, são espaços definidos por a partir de relações de poder. Eu não compro muita ideia de subjetividade dentro do território, territorialidade, que é um outro debate, mas para esse caso de grupos armados, eu considero esse conceito de território, que é uma área, um espaço definido por a partir de relações de poder, tá? E daí, esse é o primeiro ponto. O outro ponto também é da mercadoria. Ó. Aqui não pode comercializar drogas e aqui também não pode ter usuários de drogas, porque aí vem uma de questão moral. Isso vai impactar nas famílias que estão aqui. Então, famílias, seja lá o conceito de família que eles utilizavam, claro que é conservador, né? Mas isso vai impactar na família, nas crianças, etc. e tudo mais. Assim. Então, tinha essa caracterização para diferenciar dos grupos armados, né? Como já tinha uma tradição, que eu falei para você anteriormente, como já tinha tradição de segurança, então meio que inicialmente, né, os moradores meio que aceitaram. Bom, beleza, assim, eu não corro risco de ser assaltado, porque também isso, assalto é só relacionado às pessoas que moram nesses territórios controlados pelo tráfico, né, só que comete assalto são eles. Só um parênteses aqui, uma anedota que acho que é importante, recentemente 3 policiais foram presos que estavam assaltando dentro do ônibus, não sei se você viu essa reportagem, pode dar um Google que ela aparece aí. Então, assim, isso não é exclusividade de quem pertence ao grupo armado do varejo do tráfico. Então, esse era um discurso que até então diferenciava, né? A partir disso, desse controle estabelecendo no território, partia para controle de outras mercadorias que eram importantes, né? E aí várias outras mercadorias. No caso, o controle da venda de água, da venda de gás, que é né, mercadorias essenciais para o território, além da segurança. E aí, assim, nesse mapa eu acho interessante porque, por exemplo, tem aí o grupo do Jeromim que está na parte de Campo Grande, né? Que aí só se eu esclarecer para você, da direita, para mim que está aparecendo assim, da direita para a esquerda na tela, né? Tá aí uma limitação territorial dos bairros, né? Limite administrativo dos bairros. Então, o primeiro aí é Campo Grande, o segundo ali menor é Nhoaíba, do lado de Nhoaíba tá o Cosmos, e o último aí da esquerda é o Paciência, né? O outro mapa está mostrando isso. Então, o pessoal aí, sei lá, que printou, teve a oportunidade de printar, só viu. Então, quando botar minha tese aí, vocês podem me olhar melhor, assim. Então, veja, a área do Jeromim tinha essa característica. O território do Jeromim, que era em Campo Grande, já atuava dessa maneira. Isso não quer dizer, por exemplo, que em Cosmos ou aí em Vilar Carioca acontecia da mesma maneira. Então, o que acontece com o Jeromim? Esses grupos de policiais começam o Jeromim principalmente, começa a perceber que, olha, nesses territórios eu posso levar uma nova política, que é essa da segurança, etc., e ao mesmo tempo conseguir votos, tá? E aí que há uma relação com a política, digamos assim, mais institucionalizada. Então, há uma troca de mercadorias políticas, né, Uhum. nesse sentido, tá? Então, ele sai de Campo Grande em direção à Zona Oeste, né, indo mais a oeste para levar esse tipo de política.
E aí que está a questão, assim, porque tem vários atravessamentos historiográficos que eu pude descobrir na minha pesquisa, tratando-se, por exemplo, desse fenômeno aí que a gente está conversando, da Liga da Justiça, é que, assim, o Jerônimo ele não se importava muito com a diferença de controle territorial, né? E aí talvez apareça a primeira contradição do grupo armado, porque, por exemplo, do grupo armado miliciano, porque já no início do seu surgimento já realizava acordos com chefes de outros territórios, do Comando Vermelho, por exemplo, né? Então, o que o Jerônimo vai fazendo? Ele vai indo para esses outros bairros, para essas outras localidades, porque eu não estou colocando só bairro, estou colocando localidade. Eu usei uma ferramenta, né? Inclusive, que me ajudou muito nesse mapa aí foi a Paula Regina. Agradeço muito a Paula, assim, foi imprescindível a ajuda dela. E as informações desse mapa são a partir de uma ferramenta da geografia, que é a cartografia participativa, cartografia social e cartografia participativa, em que eu coleto as informações dos próprios moradores para georreferenciar essas informações, tá? Então, são localidades que os próprios moradores, meus interlocutores, nesse caso, me informaram. Então, nessa parte ali que geralmente tinha uma relação maior com policiais, indo para a direita já não eram tão policiais assim, né? Mas mesmo assim, geralmente queria lá fazer acordos, inclusive está disponível isso, tem uma entrevista dele no jornal É o País, em que ele fala com essa frase exatamente, né? Mas isso foi mais recente, foi em 2018, assim que ele foi solto. Ele fala, ó, nós íamos para o território, lá tinha uma liderança lá, e a gente ia lá fazer campanha e a gente era bem recebido pela essa liderança. Que, na verdade, era o acordo que estava estabelecido. Assim. O grande problema nisso é que tudo recaiu apenas em nome do Jeromim natalino e das coisas mais, digamos assim, né, estapafúrdias até, né? E aí tem um pouco de sensacionalismo, não só da imprensa, mas de outras localidades, que tinha o Batman. Tinha um Batman, tem um Batman aí, tem um Robin também, e aí tem uma Liga da Justiça, assim. E é interessante porque eu circulava, né, eu circulo até hoje para outros locais fora da Zona Oeste, isso era mais comum fora da Zona Oeste. Nesses bairros que eu mostrei, ninguém falava Liga da Justiça. Não tinha essa questão aqui, a Liga da Justiça. Ó, os caras da a Liga da Justiça tá vindo aí, ó, aquela pessoa ali integrante da Liga da Justiça. Não tinha isso por aqui. E isso é uma coisa também que me inquietou muito, que também me estimulou a pesquisar mais sobre isso, né? Como é que surgiu isso Liga da Justiça? Então, nesse artigo, eu consegui demonstrar. Só um minutinho, meus gatos passaram aqui de ligar a luz. Ah, tudo bem, tem problema não. Quer ajustar a luz? Aí eu vou tirar você da tela, você ajusta aí. Deixa ele ajustar aqui, então. E aí eu já vou fazer a pergunta, viu, Urbano? Eu vi aqui que você mandou um superchat. É uma boa pergunta. Que é isso, né? Eu acho que o Thiago, ele, inclusive, está tendo essa preocupação, porque às vezes esses termos, essas coisas são muito trazidos na cobertura jornalística sobre as coisas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Mas é isso, por isso que eu estou partindo muito de senso comum, porque a gente não tem muita noção, quem é de fora do Rio, dessas dinâmicas que acontecem, e o quanto, inclusive, de uma região para outra região, isso muda muito, né? Então, é, é por isso que ele tem essa preocupação, inclusive, de falar, e essa ligação, por exemplo, de milícia com o jogo do bicho, que muito em geral, e até por conta, inclusive, das séries, né, que estão sendo. Vou perguntar isso para o Tiago, que a gente está acompanhando, tem essa. Foram duas séries, né? Tem a série que tem mais um cunho, digamos, documentarista ali, que tem depoimentos e tal, que eu esqueci o nome, daqui a pouco vocês vão lembrar aqui. Mas tem uma série que é uma série ficcional, né? Que tem ali alguns elementos de como funcionam os grupos de jogo do bicho, das famílias, né? E aí, automaticamente, a gente vai associando milícia com o jogo do bicho. Então, é isso mesmo? É uma associação? Então, é uma boa pergunta para quem vale o escrito. Obrigada, Urbano. É isso aí, vale o escrito. Mas tem essa nova série que é muito boa, inclusive, vai sair a segunda temporada, só que ela é ficcional. Mas tem ali alguns elementos que a gente vai, quem assistiu o Vale o Escrito ou conhece a história do Jogo do Bicho,
vai fazer as associações. Então, por conta disso, a gente já faz uma associação direta. Fala assim: ah, milícia é jogo do bicho. É isso mesmo? Então, é uma pergunta pertinente justamente para quem está fora do Rio de Janeiro. Tiago, oi, voltou. Eu estou aqui até refletindo sobre a pergunta do Urbano, que ele diz: milícia, de alguma forma, tem ligação com o jogo do bicho? E isso é para quem é de fora do Rio, automaticamente a gente acaba meio que associando uma coisa na outra, até por conta das séries que a gente viu, tem o Vale o Escrito. Então, é isso, né? São até muitas vezes confusões. Então, se puder até falar se é isso mesmo, né? Se milícia tem ligação com o jogo do bicho. Então, eu ia chegar nessa parte, né, na primeira pergunta, acho que dialoga com essa outra pergunta sua agora, de agora, que é essa questão das práticas, né? A gente hoje, hoje o que diferencia o Comando Vermelho da milícia, o Jogo do Bicho, desses grupos armados, assim, cada vez mais difícil, né? A não ser que seja pelo próprio território, pela formação histórica, mas, por exemplo, hoje o Comando Vermelho ele incorporou várias práticas da milícia, né? Extorsão, por exemplo, é uma delas. Controle, por exemplo, da distribuição de internet, né? Em alguns territórios, uma prática que era da milícia, era uma mercadoria da milícia, né? Isso é uma coisa hoje muito comum no Comando Vermelho, assim. Eu não posso dizer em territórios do Terceiro Comando, mas no Comando Vermelho, que é o maior, né? Então as informações circulam com mais facilidade. Mas, assim, em relação com o jogo do bicho. E aí, assim, eu não gosto de lançar teorias da conspiração, ou dizer que, ó, nossa, há um acordo com o jogo do bicho. Você falou da série, eu acho que o Vale Escrito é uma série muito boa para você entender a dinâmica do jogo do bicho e as mudanças que ele vem sofrendo na cidade ao longo dos anos, as mudanças de liderança, o modus operandi vem mudando. E esse debate entre milícia e jogo do bicho, ele começa a ganhar muito relevo por conta da figura do Adriano Nóbrega, né? Quando surgiu lá Adriano Nóbrega e aquela coisa toda, escritório do crime, família Bolsonaro, etc. E todo mundo logo associou Adriano na milícia, porque, mais uma vez, era um policial envolvido com atividade ilícita. E eu tive, assim, muitos problemas, assim, em conversar com as pessoas que, né, vinham falar comigo e falar sobre o Adriano. Eu falo, ó, não acho que Adriano seja milícia, embora ele esteja navegando ali por toda a práticas, por práticas que são comuns nesses grupos. No próprio grupo do Jogo do Bicho, na milícia, na extorsão, etc. Mas eu não taxava de miliciano. Acho que ele estava uma escala assim, que ainda era indefinível naquele momento para dizer que era miliciano. Então, mas chegou um momento, né, que milícia, essas coisas vende muito conteúdo, né? Acho que talvez mais genérico hoje seja dessa forma. Né? E conteúdo pode ser livro, pode ser reportagem de jornal, pode ser artigo, então vende muito isso. Então, você trazer que você sabe alguma coisa e jogar alguma coisa sobre aquilo ali, talvez consequentemente, né, lhe gere uma repercussão. Então, assim, em termos de práticas, hoje as práticas elas estão muito mais flexíveis dos grupos armados. Tanto que, na pergunta anterior que você falou, né, da milícia, como é que a milícia negocia drogas hoje, isso vai diferenciar de qual milícia, né, de qual território ela está controlando. Por exemplo, tem algumas milícias que chegaram a fazer acordo, não se uniram, né, mas fizeram uma aliança temporária, né, ali para manter o território intacto, para outro grupo não tomar, então fez uma aliança ali com o grupo do tráfico para se manter, né, ali defender o seu território. E aí acaba negociando várias questões, né? Ali permite o uso temporário que os usuários possam consumir drogas naquele local ali, então muda uma dinâmica, assim, uma coisa que era impensada, por exemplo, na época que eu estou tratando aí o Jerominho, né? Ou na época que esses policiais iniciam as suas atividades, né, que foram configuradas de milícia. Eu encontrei muitas reportagens, assim, eu analisei muitas reportagens antigas, posterior a essa reportagem nascedora da Vera Araújo, muitas reportagens posteriores tratando muito bem assim, esses grupos de policiais, esses grupos milicianos.
nossa, assim, tem fotos que chegam a trazer aquele aspecto heróico, no épico, assim, nossa, eles trouxeram a paz, trouxeram a segurança em dado local, em dada favela, etc, assim, né? E aí, assim, nesse período, onde, digamos assim, vou botar aqui um marco temporal até antes da CPI das milícias, em termos de práticas, a atuação desses grupos armados era mais definida o que um fazia e o que o outro fazia. E só que agora, assim, isso atualmente tornou-se dispensável. Assim, então, é uma coisa também que eu venho discutindo muito, que é o conceito de pilhagem social. Assim. Então, a gente vem fazendo pilhagem nos territórios. Tudo é passivo de exploração, exploração predatória, né, oriunda de uma crise do capitalismo. Então, a exploração predatória desses grupos armados, em tudo hoje é passivo de exploração. Então, por exemplo, né, alteração de bebidas alcoólicas, organizações, extorsão, controle de venda de alguns remédios, né? Isso tudo acontece hoje. Isso não quer dizer que grupos armados também no varejo não façam isso, né? Mercado de proteção, oferecer uma proteção para uma mercadoria ilícita, né? Por exemplo, recentemente, né, acho que um mês atrás, o Fantástico fez uma matéria muito importante sobre o grupo de homens que negociavam nesse mercado ilícito, como é que se chama? Produtos para fisiculturistas, produtos para quem faz, quem treina, etc. e tal, alterados, etc. E eles faziam isso no complexo do Alemão, assim, sabe? Mas não era do Comando Vermelho, assim. E aí uma coisa interessante que você comentou também, agora que eu lembrei, no Rio de Janeiro, comparando com São Paulo, o território ele é imprescindível para esses grupos existirem, diferentemente do PCC, né? O PCC ele não precisa de um território, há uma lógica do próprio PCC que está envolvido com a atividade ilícita, ele não está desamparado em termos de práticas, né? Então, aqui no Rio de Janeiro não, assim, aqui no Rio os grupos precisam do território para se autoafirmarem e reproduzir práticas que são diferentes variando o território. Então, a milícia tem, por exemplo, os milicianos se identificam com o número 5, né? Então, você vê reportagem de milicianos estão fazendo sempre assim, 5. O terceiro comando é o 3, né? E o comando vermelho é o 2. É uma forma simbólica de definição ou marcadores sociais entre eles. Isso a partir do território. Se você conversar com uma pessoa que ali, né, já tem uma vivência de uma determinada favela, assim, que conversa com os traficantes, conversa, né, porque eles são crias, né, nascidos e criados, né, isso é uma coisa importante, porque ao que parece, né, o senso comum tenta colocar os moradores da favela contra os traficantes, assim, de uma maneira até racista. Então, assim, o morador ele viu o traficante sendo nascido e criado, então teve o contato. E aí acaba absorvendo ali a gramática específica de cada território. Então, é possível você identificar hoje pela gramática quem é de cada território. Então, o território é muito importante para o Rio de Janeiro para a atuação desses grupos armados. O próprio jogo do bicho, né? O jogo do bicho também ele precisa do território, né? O documentário mostrou isso, embora não use o termo, mas o território é imprescindível. E aí você tem figuras também de policiais, olha só, mais uma vez falando de policiais, né? Policiais que trabalham para o jogo do bicho, mas não necessariamente eles pertencem, né, com exatidão ali, ó, levo a bandeira de um grupo do jogo do bicho, né? Na verdade, ele está vendendo serviço, está dentro de uma mercadoria está sendo negociada aí nesses mercados ilícitos. Assim. Então, o Rio de Janeiro hoje ele é muito emblemático para entender a circulação de mercadorias ilícitas. Assim. Os ilegalismos que dominam o Rio de Janeiro é uma coisa assim assustadora, assim, e não se restringe apenas aos grupos armados, mas acaba que também uma determinada mercadoria pode ir para os grupos armados. Então, por exemplo, quem acha que o jogo do bicho ele só está interessado, né, nas máquinas de caça-níquel é uma perspectiva insuficiente para entender o jogo do bicho. A mesma coisa o Comando Vermelho. Quem acha que o Comando Vermelho ele só está interessado no mercado de drogas, né, na circulação das drogas, as drogas ilícitas, também é um pouco suficiente para entender a dinâmica do grupo hoje, né? Então, assim, os mercados se ampliaram, os mercados ilegais, os ilegalismos, eles estão funcionando a todo vapor e eles não podem parar. Essa é a questão, porque
é muito dinheiro envolvido, é muita gente envolvida, sobretudo com posições sociais de prestígio, com posições que garantam o funcionamento dessa mercadoria, né, circulação dessa mercadoria, que há uma espécie de lealdade em relação à própria mercadoria, né? Eu acho isso interessante, porque aqui no Rio é uma relação mais de lealdade com o funcionamento daquele mercado que propriamente com o grupo. Diferentemente, acho que de São Paulo, né? De São Paulo há uma lealdade com o PCC, com a organização que te ofereceu a possibilidade de você ele seguir na vida do crime, né? Tanto que é o lema do PCC, né? O crime fortalece o crime e tal. No Rio de Janeiro, não. Se alguém cometer algum equívoco ali na mercadoria, a pessoa é descartada e o mercado continua funcionando. E aí tem várias questões para pensar sobre isso. Aí voltando à milícia, né? No início, eu pesquisei sobre isso, né? O Jerominho, ele não, né, que aí foi considerado a principal liderança de uma milícia, ele não se importava se tivesse que fazer campanha em território dominado pelo Comando Vermelho. Então, por exemplo, acho que eu te mandei uma reportagem, recorte de jornal, se quiser puder mostrar, que são duas pessoas que esse aí, né? Essa reportagem foi a prisão de 2000, no ano de 2000, né? Do lado direito, né, é Ademar, né, o Ademar, que é o primeiro Batman, e do lado esquerdo é o Ricardo, né, que depois foi conhecido como Batman também, mas aqui no território ele é chamado de Robin, né, um território que ele dominava ali, os moradores apelidaram ele de Robin porque o Ademar é um cara negro, então fazia segurança local, etc. E aí foi apelidado pelos moradores de Robin porque também ele andava inspirado numa novela, né, a novela A Próxima Vítima, que era um opala escuro que saía matando as pessoas, né, cometendo assassinatos em série, então meio que associado, apelidaram ele por causa disso. E aí nessa empreitada dele, que é, 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 também o ajudou nessa empreitada, bem depois que o Ademar já estava consolidado no seu território, no bairro de Cosmos, o Ricardo, que era um ex-policial, também começa a fazer o mesmo que ele, mas o Ricardo era mais discreto, não aparecia tanto, que aparecia mais o Ademar. Só que essa reportagem aí, ela traz o dia que eles foram presos, enquanto que a polícia fazia, a polícia civil, e na época o chefe da polícia civil era o Álvaro Lins, aí, investigavam as relações do Jerominho com lideranças armadas. E aí eles foram presos dentro de uma churrascaria em Campo Grande, uma churrascaria que fechou, mas na época era muito famosa, em que não estavam o Jerominho, mas estavam eles dois, e um chefe do tráfico da Vila Cruzeiro, do Complexo Alemão, que na época era o Baby. Né? Então, assim, o chefe da Vila Cruzeiro, Comando Vermelho, se reunindo com dois milicianos numa churrascaria para negociar, em nome do Jerominho, uma campanha no Complexo Alemão, campanha eleitoral no Complexo Alemão. Né? Esse foi a questão da reportagem. E aí tem algumas coisas também que eu tento desfazer, né, na pesquisa, é que o nome Batman, que era associado ao Aldemar, era um nome muito querido porque ele era cria de Cosmo. Então os moradores tinham respeito por ele. Ele é preso 2 vezes. Alguns interlocutores falam 3 vezes, mas eu só consegui encontrar evidência de 2 vezes. Numa que ele foi preso, os moradores fizeram abaixo assinado para ele ser solto porque ele trouxe melhorias para a segurança dentro do bairro. Olha só, é um civil, Ademar, né, já sendo reconhecido por fazer segurança. Então, o nome dele, Batman, era muito respeitado. O Batman aí, o Ademar, o Batman e tal. Quando o Ricardo se associa a ele, é chamado de Robin em forma dupla, Batman e Robin, tá? No entanto, o Ricardo ele tinha uma implicância com ser chamado de hobby, porque, no senso comum, hobby é associado à homossexualidade, aquela coisa toda. Quem não gosta de quadrinhos. Eu sou muito fã do Batman, assim, da história de quadrinho do Batman, você adora DC, mas enfim. Então, eu associava a homossexualidade, assim, e não gostava muito de ser chamado de hobby, mas dentro do bar era chamado de hobby. O Jerominho vê uma oportunidade de abertura para a campanha política no território, que era dominado pelo Ademar, o Batman. E aí a imprensa, né, adversários políticos já notando que Jeromin tinha pretensões de futuramente pensar no executivo, não só legislativo, então começa a fazer ataques. Olha, ele era associado a duas figuras lá, justiceiros, tá até aí um título da reportagem, subtítulo, né, que é assistencialismo de terror, porque o Jeromin, nesses territórios, ele oferecia serviços
né, era o centro social que oferecia desde cursos profissionalizantes até atendimento médico, atendimento clínicos de diferentes ordens. Era fisioterapia, era dentista, né, era clínico geral, e isso era frequentado por muitos moradores. Os moradores gostavam desse trabalho, por isso que é o nome assistencialismo. Então era isso, o Jerominho ele fazia isso, né, para receber capital simbólico, capital político e simbólico dentro do território, mas não estava interessado no controle das mercadorias, da extorsão, etc. e tal. Não tinha esse interesse. Quem tinha era esse grupo do Ademar e etc. Misteriosamente, o Ademar é assassinado, né? Então o Batman, o primeiro Batman, ele morre, e aí o Ricardo adota a alcunha de Batman, porque se fala Batman dentro do território, isso já traz um simbolismo muito particular que os moradores aceitavam. Assim. Vários interlocutores falaram isso comigo, reclamando, comparando época. Na época da Ademar não tinha assalto, a gente andava tranquilo, aquela coisa toda do senso comum. Assim. Então, essas dinâmicas, o que eu pretendo, assim, Thalita, assim, na minha pesquisa, eu fiz uma etnografia, né? Tem uma parte da minha tese que é etnográfica, totalmente etnográfica, eu conto a história como é que nasceu. Eu estou mais preocupado com as contradições do que definições, tá? Eu não estou preocupado em chegar lá para analisar o fenômeno, como é muito comum hoje, a milícia é o Estado. Bom, isso é um pressuposto, né? Milícia é Estado e é uma hipótese, para mim era uma hipótese, assim, e afirmar que milícia era Estado. Eu acho que tinha muito mais elementos de contradição do que de conclusão, de afirmação, de dizer que esse grupo armado era isso ou era outra coisa. Meu gato apareceu. Pô. Ah, olha só, é primo da Lua. A minha também, eu tenho uma gata preta também aqui. Só que a minha tá lá jogada. Deixa eu aproveitar então aqui Claro. a pausa para fazer uma última pergunta, tá? Para não tomar mais muito o seu tempo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre algo que você tá apresentando até como objetivo da sua pesquisa, da tese, né? Que é justamente analisar espaço urbano, as relações, né, entre espaço urbano, periférico, crise do capitalismo, a atuação de grupos armados, a violência e a militarização. Então, se você puder falar, até a partir do ponto de vista de crise do capitalismo, como é que você está articulando, né, todos esses, mobilizando todos esses conceitos, enfim, mas a partir do que você está entendendo como crise do capitalismo, e aí fazer essas interrelações. Claro, é uma pergunta importante, né, que é a parte mais teórica da minha pesquisa, né? Eu não me distancio da dimensão teórica da totalidade social. Eu tento fazer mediações com essa abstração, mas foi o que eu disse anteriormente. Eu faço o caminho inverso. Eu não vou já com a abstração pronta, né, as categorias, a abstração para entender o fenômeno. Eu faço primeiro o movimento contrário. Eu vou entendendo o fenômeno na sua empiria e aos poucos eu vou mobilizando essas categorias que são bastante abstratas para fazer mediações. Inclusive, eu preciso melhorar, eu confesso, preciso melhorar, porque né, foi muito comentado na banca sobre isso. Né? Em algum momento eu não conseguia fazer essa mediação, porque é realmente difícil mesmo fazer essa mediação entre essa abstração com a empiria. Né? Então, veio primeiro assim, sobre o capitalismo. Né? E aí vem uma polêmica, porque é isso, não são leituras de capitalismo, de crise do capitalismo, eu parto de uma leitura de capitalismo desde a década de 70, ele passou por uma crise que é uma crise estrutural. Né? E desde a década de 70 para cá, ele veio sofrendo uma série de mudanças na sua própria estrutura, no seu modo de funcionamento, que permite afirmar que é diferente das crises cíclicas do capitalismo. Né? E que o neoliberalismo foi uma tentativa de tentar conter essas crises, mas, e aí a diferença de perspectiva, aprofundou ainda mais essa crise. E aí são várias dimensões para interpretar esse aspecto. Um dos elementos que eu trago da crise do capitalismo é a sua incapacidade, primeiro, a sua incapacidade de inclusão a partir da categoria trabalho, né? Trabalho de maneira geral, etc. E aí eu faço um diálogo com a formação social brasileira. Né? E aí o Clóvis Moura tem uma reflexão muito interessante, que a gente tem uma formação social brasileira racializada e que a categoria trabalho, o trabalho livre, ela impediu que
os trabalhadores negros fossem incorporados nessa categoria, né? Então, o Brasil, a formação social brasileira, ela já tem uma formação sine qua non assim, de uma superpopulação que depois alguns marxistas vão utilizar do Marx, né, que é a superpopulação relativa, que Marx em algum momento chama também de exército industrial de reserva, né? Então eu tento fazer um diálogo entre essas duas perspectivas, a crise do capitalismo e a formação social brasileira, para entender essa dinâmica marginalizada da realidade brasileira. Aí eu recorro ao Clóvis Moura, a Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez utilizando uma discussão com José Anum sobre a teoria da marginalidade, né? E volta às categorias do Marx, né? Sobre população relativa. A questão é que, por muito tempo, né, essas interpretações eram utilizadas como formas temporárias. Então, essa população, ou o exército industrial de reserva, em algum momento ele seria incluído na dinâmica da exploração do trabalho, tá? Na dinâmica do funcionamento do capitalismo. Eu estou convencido que isso não vai acontecer. Isso não tem mais. Pelo contrário, esse contingente só aumentou, né, de população que não vai ser incluída hoje nem em termos clássicos de exploração do trabalho, ou seja, do processo produtivo direto, é capaz de ser incluída. E isso, de maneira geral, no próprio capitalismo. No Brasil, ele torna-se um pouco mais intenso por conta dessa particularidade da formação social brasileira. Sempre teve essa categoria racializada que nunca foi incluída nessa categoria de trabalhador livre, né? Então, aí, Clóvis Moura, mais uma vez, ajuda a gente a refletir sobre isso. E aí, a questão é, assim, essa população, né, digamos, dentro da dinâmica de sobrevivência do capitalismo, não conseguindo ser absorvida, vai, em algum momento, tentar sobreviver que eu chamo de saída de emergência, que vai muito pelo trabalho informal, trabalho precário, etc., mas também, ao mesmo tempo, é a vítima da violência de Estado, né? O Estado precisa, de algum momento, conter esse contingente populacional que está sobrando, né? A, o José Nunes chama de massa marginal, tem outros autores que chamam de massa sobrante, né, que não vão ser incluídas e tal, então precisa exterminar, de alguma forma, esse capital variável sobrante, né? Então, eu vejo dessa forma, assim. Ao mesmo tempo que também, e aí tem outras dimensões, que aí passa pela masculinidade, passa pela, digamos assim, né, a vida precária de maneira geral, que precisa sobreviver de alguma maneira, assim, sabe? Então, eu coloco isso como pontes, é, é, ponte não, desculpa, pistas estruturais para entender a realidade brasileira, para entender a violência no Brasil hoje, né? Não só a violência dentro desses territórios, mas também a própria violência de Estado, né? Que acho que também é um operador importante de violência no Brasil e no Rio de Janeiro, né? E aí, como é que entra a militarização do espaço urbano, né? Tem também, eu, né, me debruço sobre alguns autores que tratavam sobre militarização do Rio de Janeiro, militarização da polícia, da segurança pública, etc., da sociedade de maneira geral. O que eu faço é trazer uma dimensão espacial. No entanto, assim, não fico só apenas na militarização, embora seja meu foco. E aí, mais uma vez, né, o tratamento que o Estado e a sociedade de maneira geral ele oferece, com aspas, né, mas a maneira que ele lida com essa questão dessa massa sobrante em primeiro lugar, assim, com o encarceramento em massa, né, e aí os números estratosféricos do carceramento em massa, de maneira geral, né, sem possibilidade de recuperação social, né, mais um depósito dessa massa sobrante, né, o controle generalizado com uso de tecnologias de guerra, e aí também um aspecto interessante, né, a mudança de paradigma de guerra, porque vários mecanismos, né, várias tecnologias de guerra são transferidas para essa população no espaço urbano, né, e aí a Palestina, Rio de Janeiro possuem uma relação nesse sentido, assim, mas não só isso, né, a vida social hoje também ela é atravessada por aparelhos de guerra, então SUV, os drones, né, que são aparatos de guerra hoje, são transferidos para uso civil, né? E
poderia falar também do armamento sofisticado hoje que está a serviço não só das forças de Estado, mas também dos grupos armados, né? Os drones, não sei se passou por você em algum momento, tem matérias que mostram, né? Os grupos armados que estão no território usando drone para jogar granada no território do inimigo, assim. A polícia do Rio de Janeiro tem um drone invisível que fica vigiando, né, os grupos armados nos seus territórios. São tecnologias muito avançadas. A militarização do espaço urbano, né, que na verdade, são várias questões para refletir, mas tentar que seja o mais simples possível. Um dos elementos da militarização do espaço urbano é essa transferência, o fim da demarcação do que é o civil, que é a esfera civil, do que é a esfera militar. A gente perdeu completamente isso no capitalismo em crise, assim. Não tem mais essa diferenciação, o que é a esfera civil e o que é a esfera militar. E no caso do Rio de Janeiro, isso pode ser interpretado a partir da utilização das Forças Armadas para fazer policiamento urbano, né? O Rio de Janeiro aí, na sua história, tem vários períodos, recorre às Forças Armadas para fazer policiamento urbano consequentemente, as tragédias que nós já acompanhamos, né? Isso é uma coisa interessante, assim. Quando esses elementos que eu falei, né, não conseguem dar conta, né, e aí entra na ordem do dia o extermínio sistemático, que atualmente, não só eu, mas outros grupos de estudo vem chamando também, que é as mega chacinas, né, que agora virou massacre, né, a gente tem, não é uma mega chacina, é massacres dessa população sobrante, supérflua, indesejável, e aí você pode encontrar vários adjetivos dentro de uma estrutura social hoje que está em crise profunda, né? Acreditar hoje que o capitalismo vai se recuperar para incluir mais gente do que foi o capitalismo fordista, que já tinha problemas e tal, né? Até a crise do Fordismo na década de 70, isso já não é mais cabível, assim, sabe? O trabalhador clássico, o operário, né? Que está ali no processo produtivo direto hoje, né? A gente tem vários exemplos sobre isso hoje, né, de empresas, a financiarização da vida social, né, da própria economia, né, ficcionalização da economia, né, capital fictício atuando bastante. Então, são esses elementos que eu trago para a discussão para entender, para dar um chão social, né, porque é uma coisa também que me incomodava muito, né, quem analisa muito violência hoje esquece a dimensão social, da estrutura social de maneira geral, como se já tivesse dado a estrutura social, e vão partir para o objeto em si, é objeto pelo objeto. Né? E aí também tem perspectivas teóricas de compreensão da violência nesse sentido, que não faz essa reflexão que é chamada as metas narrativas, né? Que eu acho que ajuda a interpretar. Eu acho que não é um fim. Ela não explica tudo, as metanarrativas, a ideia de totalidade social não consegue, a universalização não consegue dar conta, mas acho que é importante fazer essa mediação. Eu tento fazer isso no meu trabalho, na minha pesquisa. Né? Então, esses são os aspectos que eu trago. E uma coisa interessante nesses autores que eu li assim, é que a dimensão da militarização ela só ficava no Estado, ou seja, na institucionalidade. É o Estado, é o Estado, é o Estado, é o Estado, tudo é o Estado, é o Estado. E eu tento trazer para esse debate os grupos armados, principalmente pela sofisticação que tem na atuação de guerra, né? Porque é isso que eu falei, não há mudança de paradigma de guerra. Tem um autor que eu gosto muito, né? Que tem um livro, quer dizer, eu gosto desse livro dele, não gosto do autor, só para esclarecer, que é o Hans Magnus, que tem um livro chamado Guerra Civil. Junto com ele também tem o Eric Hobsbawm, que é um artigo dele muito bom sobre epidemia de guerra. Eles vão falar o seguinte, ó, depois do fim da Guerra Fria, assim, todo o aparato bélico, ele sai das fronteiras para definições de território e vão para os centros urbanos para serem reutilizados ou utilizados contra o inimigo interno, né? Não tem mais o inimigo do Estado interno, o inimigo agora é interno e todas as táticas de guerra, toda a concepção de guerra, ela é deslocada para o espaço urbano e aí cada espaço urbano vai definir o seu inimigo, né? Nessa localidade. E aí, né, seja nos países do Ocidente, seja nos países centrais, seja principalmente na periferia, né, que isso vai acontecer. Então, assim, isso são expressões da habitação do espaço urbano. Né? Por exemplo, essa que eu falei anteriormente, né, essas armas sofisticadas que chegam nesses territórios controlados por esses grupos armados, né? O treinamento de guerra que eles possuem também, muito sofisticado, são expressões da habitação do espaço urbano. Né? E aí também o papel da geografia nisso tudo. Né? Existe uma geografia muito nítida da periferia que tem uma formação urbana bem diferente, não só aí a dimensão, né? Não só no interior da cidade, da capital, mas também de países.
A periferia do Brasil é muito diferente da periferia norte-americana, né, em várias dimensões. E aí, no meu caso aqui, né, você pegar a Zona Sul do Rio de Janeiro, centro, Zona Sul, tem uma dinâmica histórica, urbana, diferente da Zona Oeste, como tento demonstrar no meu trabalho. Assim. E aí, precisa-se muito usar a geografia, precisa muito usar a escala geográfica para compreender, para não cair, por exemplo, em universalizações, homogeneizações. Então, achar que, por exemplo, tem, né, autores que escrevem que o Rio de Janeiro tudo é uma milícia. O Rio de Janeiro tudo é uma milícia. O Comando Vermelho está em tudo, né? Tudo é Comando Vermelho. Aí lançam de teoria da conspiração que às vezes não tem evidência sobre isso, né? E aí é o cuidado, né? E a responsabilidade de pesquisador. Eu atuo como pesquisador, assim. Então, todo o meu trabalho tem evidências. Né? O que eu falei para você aqui está tudo no meu trabalho com evidências. O surgimento lá quando surgiu o termo milícia, a Liga da Justiça, esses personagens urbanos, esses personagens da violência, o Batman, o Robin, quem era ele na verdade, então tá tudo ali evidenciado. Assim. Eu recorro muito às reportagens e utilizo e as utilizo de diferentes formas, uma para contestar e outra para registro histórico. Ó, isso aqui aconteceu, está aqui marcado, só que aí o território tem uma interpretação diferente dessa reportagem, do jornalista que assinou essa reportagem. E aí eu faço esse diálogo, faço esse contraponto entre a empiria do território e a interpretação sobre aquele fenômeno no território. Assim. Não sei se eu te E respondi. a cobertura, né? A cobertura jornalística, assim, Isso. realmente, a maneira como o jornalismo interpreta, inclusive porque quem é que está fazendo o jornalismo, quem são as pessoas, quem está dentro das redações. Estou falando assim muito ampassa por isso, Tiago, porque eu trabalhei no Balanço Geral por 5 anos, lá no interior de São Paulo. Eu fui repórter do Balanço Geral, Caramba. produtora, trabalhei na Record, então eu fui para muita periferia, cobrir crime, cobrir, enfim, atividades, né, criminosas. Então tem essa lente, né? Tem esse olhar e como que você conta a história, que muitas vezes está muito diferente daquilo que está realmente acontecendo ali no território em si. Então é uma articulação que você faz na sua pesquisa que é muitíssimo pertinente, realmente, assim. E aí, para finalizar, se quiser comentar, fica à vontade, tá? Só. Não, É, acho que você trouxe essa questão você falou do balanço geral, e aí tem uma observação que eu não me aprofundei nisso, mas eu pretendo em algum momento fazer isso, mas fica aí o indicativo para quem tem interesse no tema, né? É que o Balanço Geral e o Wagner Monte, né, eram considerados os programas pinga-sangue, né? E ainda né, um programa pinga-sangue, assim como tem outros derivados do Balanço Geral, né, não tem esse nome, mas tem um formato ali tudo pinga-sangue. Eu venho observando que a gente precisa observar que não são mais esses meios de comunicação, esses programas que são pinga-sangue. Eu acho que tem uma rede de comunicação muito mais ampla pinga-sangue. E eu notei isso na minha pesquisa, porque eu preciso seguir páginas, eu preciso estar em grupos de WhatsApp, porque o negócio é assustador, assim, sabe? De você ver vídeos de pessoas sendo assassinadas, de facções rival, ou corte de jornalistas, ou áudios, e por aí vai. Se você, né, Twitter, né, que é a terra de ninguém, só do Elon Musk, acho né? que a rede Pode falar. social ela mudou essa É, dinâmica, realmente, né? A rede social, a chacina agora, né, do alemão, essa última de outubro, o que eu recebi de vídeo de coisas assim tenebrosas. Na redação mesmo, né? Eu saí da redação lá do interior de São Paulo de Campinas em 2019. Então, já tem um tempo, a gente já recebia coisas via WhatsApp, via, né, mensagens e tal, mas em comparação, por exemplo, com a sua pesquisa, né, que você está falando lá de início dos anos 2000, muda muito, é muito diferente sim. realmente. E, de fato, essa última chacina, esse massacre agora de outubro aqui do Alemão, eu recebi, assim, coisas horríveis, horríveis, assim, e que não vão para a cobertura jornalística, ainda que sejam muitíssimo sensacionalistas, realmente, assim, tem essa tem essa questão mesmo, essa diferença, né? Não, eu descobri que tem empresas formais que atuam com essa dinâmica de páginas. Eu descobri isso depois que eu tive uma inquietação com uma página específica que era só quando começou, né, o massacre de Israel aos palestinos, eles
só publicava. Era uma página tipo isso, né? Só falava coisas de grupos armados do Rio, grupos armados do Rio. Quando começou, né, o ataque de Israel, eu só postava coisas sobre Israel. Eu estranhei aquilo, né? Como é que uma página que, digamos assim, se preocupa com a dinâmica muito interna aqui específica do Rio de Janeiro, tá agora do nada postando coisas sobre Israel. E assim, seguidores já perder de vista. E aí eu fui descobrir que tem uma empresa por trás daquilo ali. E aí eu só não conseguia descobrir se estava vinculada com Israel, que Israel é muito bom assim, em termos de agitação e propaganda, de comunicação pró ao próprio Estado de Israel. Né? Assim, então não descobri se tinha que ver com isso, mas o perfil era verificado, etc. E tal. Aí depois é isso, né? Existe uma. É isso que você falou, né? A rede social contribui bastante. Por isso que eu falei, ó, existe uma rede de comunicação pinga-sangue muito estruturada, muito bem orientada e com posicionamento político. Tá? Tem um posicionamento político para nessa massacre que você falou, assim, o pós-massacre parecia que eles dialogaram. Eu acho que dialogaram assim, porque foi uma coisa muito ordenada, assim. O que cada um ia falar, as abordagens, etc., no momento ali para dar uma outra narrativa para o massacre, assim, para justificar, enfim, várias coisas. Então, era essa observação que eu queria fazer. Desculpa, te cortei, você tinha uma pergunta Não, para não. fazer. Eu queria, na verdade, assim, a gente não vai ter tempo aqui, mas já vou dizer para você que, dentro da sua disponibilidade, eu queria muito te chamar novamente para a gente discutir, porque, enfim, acabou não dando tempo, sobre como é que você está vendo essa questão dessa, que a gente pode chamar de ofensiva estadunidense nesse enquadramento aí de Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, É, né? não E, e, tem e muita eu coisa tô, para eu tô falar. pensando, inclusive, porque até queria muito te ouvir, assim, até numa, eu sei que não é o seu objeto de pesquisa precisamente, assim, mas pensando a partir, né, do seu acúmulo mesmo e como você reflete a respeito dessa questão, até me parece, aqui eu tô assim, abstraindo totalmente mesmo, tá? Posso estar falando uma grandiosíssima bobagem, mas eu, num primeiro momento, numa ação efetiva prática, se esse plano for colocado em prática mesmo, o Rio de Janeiro pode ser um laboratório em termos de invasão militar bélica estadunidense. Me parece, assim, justamente por conta da própria presença do Comando Vermelho aqui. Então, e também até pelas articulações, digamos, políticas de muito alinhamento com os Estados Unidos, né? Então, não sei, eu estou abstraindo totalmente, posso, como eu falei, posso estar falando uma grande bobagem, assim, mas até justamente em Não, razão disso que você colocou, né, sobre, por exemplo, a gente já vê dinâmicas de guerra mesmo, em termos de ação, de poderio bélico, enfim, não sei, de novo, não não, sei se faz tá sentido recente isso que eu estou isso. falando. Não faz, assim, eu acho que faz sentido, eu acho que é elemento para discussão, porque, assim, principalmente quando se trata do governo Trump, né? Algumas coisas que a gente acha que é impensável podem acontecer e aí não tem justificativa, né? Por exemplo, os Estados Unidos atacam o Irã, não tem justificativa mais plausível, não tem aquele esforço de arrumar uma justificativa talvez mais sofisticada, né? Estamos invadindo e é isso que vamos fazer, assim. Eu acho que, assim, tem um segmento institucional, tem um segmento do Estado, tem um segmento policial, sobretudo, e que político, que faz lobby para que isso aconteça, né? Que formalize o Comando Vermelho, os grupos armados do varejo como grupo narcoterrorista, para justificar ações mais truculentas, além do que já acontece. Eu acho que há uma dinâmica muito mais complexa nesse sentido, porque eu acho assim, o Comando Vermelho, esses grupos armados, eles possuem, que eu falei anteriormente, vou mobilizar de novo aqui, essa categoria, possui trocas políticas de mercadorias ilícitas com vários setores da sociedade que lucram bastante com isso, assim, sabe? Eu não acho que esses grupos são só integrados pelo preto pobre da favela, assim, que está ali na ponta da articulação ali do varejo, assim. Eu acho que é uma estrutura muito maior que envolve pessoas muito poderosas, né? A gente está vendo aí algumas, às vezes sai alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, que tem pessoas muito poderosas envolvidas, tem essas relações de trocas de mercadoria com esses grupos. Então, assim, é uma disputa política também, né?
E daí até onde vai o interesse dos Estados Unidos? Quem está fazendo esse lobby para os Estados Unidos, né, fazer isso como fez com outros países da América Latina, né, Colômbia, agora Venezuela, né? Os Estados Unidos colocou a Venezuela como um estado narcoterrorista, né? Foi a justificativa para a prisão do Maduro, né? É um chefe de um estado narcoterrorista. Eu não sei como é que seria, assim, eu estou refletindo com você porque também não tem resposta porque o negócio é recente, tá? Então, é dentro de uma reflexão aqui muito mais ampla do que já jogar proposições, né? Então, como é que seria uma dimensão de cidade isso, né? A gente falou de país, como é que seria a dimensão de cidade dentro de um país que não subverte os Estados Unidos em termos estruturais, assim, né? Eu não acho que tem uma subversão do governo atual aos interesses norte-americanos, assim. Eu não acho que esse lobby policialístico seria suficiente para isso acontecer, mas é o que eu falei, né? O Trump ele é imprevisível nesse sentido, né? Então, o que poderia acontecer? O que poderia ser o elo que faria essa mudança, assim? E aí uma coisa interessante também, assim, que eu observo com cuidado às vezes, mas não tive tempo ainda de aprofundar, é o surgimento também de milícias nos Estados Unidos, assim, muito antes desse grupo que o Trump criou agora. Já tem, inclusive tem um livro muito bom, assim, que eu estou lendo devagar, assim, em inglês, mas que é a militarização da vida social e vários grupos pequenos sendo formados nos Estados Unidos, assim, não são poucos, assim. A gente olha muito para países da periferia, né, o México, que também é marcado por atuação de grupos armados, né, e tem mudado essas dinâmicas de atuação desses grupos pela mercadoria, e no caso dos Estados Unidos tem vários interesses na formação desses grupos, digamos assim, milicianos, né, mas grupos civis se armando e formando grupos, né? Civis se armando e formando grupos. Isso é muito grande nos Estados Unidos, isso é um fenômeno muito amplo já nos Estados Unidos. E a gente não está observando isso. Então, a gente está vendo agora essa polícia anti-imigrante do Trump, mas tem outros grupos que não estão nesse grupo especificamente, mas tem outros grupos que são grupos anti-imigrantes, assim, sabe? Atuam armados, etc. Isso está registrado. E aí, mais uma vez, eu acho que isso é uma questão que eu falo também da crise do capitalismo, né? Que é o fenômeno da proliferação de grupos armados, né? O Estado perdendo cada vez mais a sua soberania interna, sobretudo, e esses grupos armados, todo mundo cada vez mais se formando, grupos se formando e se proliferando, de alguma maneira, para tomar as medidas que o Estado, né, não tomaria ou deveria tomar, e etc. Vale a questão, vale a reflexão, sim. Então, veja, eu acho que dizer que, né, nesse momento, o que poderia acontecer, eu acho que eu não tenho condições de dizer assim, no sentido de que os Estados Unidos vai botar aqui ali na orla da Copacabana ali, né, uma frota marinha ali vigiando para vir invadir o complexo do Alemão, assim. Não posso afirmar isso. Assim, é isso, é o jogo político que vai determinar isso. E quais são as forças que estão discutindo isso? Quais são as forças que estão disputando? E eu não estou falando assim forças opositoras no sentido esquerda e direita, não. São as forças dessas pessoas poderosas, esses grupos poderosos, os que lucram com isso, que vão lucrar possivelmente com essa nova. Aí seria inédito, né, uma nova forma diferente de um conflito urbano numa cidade especificamente. Não seria contra o Brasil, seria numa cidade especificamente. Então, por exemplo, se for repetir o caso da Venezuela, o Lula seria considerado chefe de Estado narcoterrorista, sabe? Assim, o Lula contribuiria com, sabe? São questões para se perguntar, assim, como seria uma intervenção de soldados, por exemplo, americanos dentro de favelas territórios que eles não conhecem, sabe? Como é que eles atuariam nisso? Então, são perguntas que eu acho que são interessantes. Eu acho que a coisa assim ainda está se arrastando assim, e está nascendo várias coisas para É muito, interpretar muito isso. incipiente. E também pensando agora, porque também tem a questão das terras raras, né? Que aí não seria necessariamente Sim. o Rio de Janeiro o direcionamento, digamos, territorial para esses interesses estadunidenses, né? Então, eu só fico pensando em termos usado como laboratório, sabe? Como uma primeira experiência, diante justamente do que a gente vem acompanhando. Mas, de novo, é pura abstração, tá? Eu estou aqui abstraindo totalmente mesmo sobre, enfim, do que, Não, que, acho que do é que, isso, que vale a a gente gente pode refletir, a gente esperar. está conversando, não, tipo, vale refletir com cuidado, com responsabilidade, mas tem que refletir, assim, não é.
utilizar, digamos assim, respostas caricatas, assim, uma coisa que é bastante preocupante, assim, sabe? Não é tratar como um mal menor também, né? Eu acho que a gente precisa olhar assim com cuidado essa questão, porque eu volto a dizer, acho que assim, o Trump é uma representação talvez mais caricata de talvez que daqui para frente seja o paradigma do capitalismo, sabe? A gente foca nas figuras, mas será que qual seria a alternativa ao Trump, por exemplo, de um outro presidente em termos da guerra, dos conflitos internos, das relações entre países, assim. A gente está falando aí, por exemplo, de ascensão de fascismo, há muito tempo falando de ascensão de fascismo, o fascismo veio e ficou, para fazer aí, pelo menos, vamos botar aqui, né, das coisas mais explícitas, vai fazer 10 anos já que o fascismo veio e ficou, e está aí, está se aprofundando cada vez mais em diferentes dimensões, né? A gente falava muito, né, da questão estava conversando anteriormente, né, com a vereadora, né, como que a violência contra a mulher tem aumentado cada vez mais, no momento que até então, alguns anos atrás, a gente falava, te avançou muito, e realmente avançou, mas ao mesmo tempo, em paralelo, a violência também avançou bastante. Por exemplo, assim, faz um sujeito pegar a namorada e arrastar ela no asfalto no carro dele e passou a casa, assim, sabe? Então, Tiago, eu assim, defendo há muito tempo isso. Assim, o avanço da violência contra as mulheres tem absolutamente a ver com o avanço do fascismo. Até porque um sim. dos fundamentos do fascismo é a misoginia. Então, não tem como dissociar. Assim, Não, teve não, uma também acho que não. reportagem, teve uma reportagem do primeiro ano do governo Bolsonaro, eu acho que foi a BBC que fez, não me lembro, que a chamada da reportagem era: o Bolsonaro tirou o machista do meu marido de dentro do armário. E aí trazia relatos de mulheres que viram seus maridos assim enraivecerem ao longo desse processo mesmo de recrudescimento do bolsonarismo, né? Sim. E então assim não tem como dissociar. Não, não Assim, o tem, e se avanço do aprofunda, fascismo é assim. o avanço da violência contra a mulher. É algo que está caminhando totalmente junto, totalmente relacionado. Não, eu acho que a violência, e aí, né, que é o nosso tema geral aqui, eu acho que a violência ela tem se modificado, tem se aprofundado, e eu acho que tem uma relação direta com o capitalismo, a crise profunda do capitalismo, que a gente pode entender de diferentes interpretações, diferentes dimensões. Pode pegar, por exemplo, isso do feminicídio e entender como é que essas dinâmicas vão se alterando, se aprofundando cada vez mais, né? E que a misoginia, a violência contra a mulher, ela vem mudando qualitativamente, né? Os homens estão sendo mais cruéis ao externalizar sua misoginia, né? E ao mesmo tempo que está aumentando esse número, né? Cada vez mais gente fazendo isso e sentindo confortável. E aí tem várias questões para refletir. Mas aí, voltando para a gente aqui, a relação dos grupos armados, eu acho que é isso, assim, eu lembro que quando várias vezes me deparei com discussões, debates, que sempre falava, o Brasil vai virar uma Colômbia, o Brasil vai virar uma Colômbia. Se fosse em termos comparativos, eu preferia falar que o Brasil tem mais semelhança com o México, assim, em termos de grupos armados, e o grande poder de influência que esses grupos armados têm, do que, sinceramente, com a Colômbia, assim, sabe? Tanto que a Colômbia teve uma experiência bem diferenciada, o caso da milícia que eu falei aqui, né, lá das comunas populares, inclusive as comunas populares viraram local de visitação, né, turística, né, as famosas comunas populares lá de Medellín viraram locais de visitação e foram locais que tinham as milícias, né, nesses locais. A experiência deles lá com a milícia tem estado de maneira positiva. É diferente daqui, mas é o que acontece hoje. Então, eu acho assim, uma dimensão que é muito crítica, que expressa que o capitalismo vive uma coisa muito profunda, é que a violência hoje cada vez mais é mobilizada para mediar relações sociais, interpessoais, sobretudo, tá? E aí tem um leque de discussões sobre o monopólio da violência do Estado, o próprio Estado reforça isso, ou agentes do Estado também realizam violência, assim como se estivesse, né, sendo o próprio Estado, mas às vezes não é o Estado. Enfim, são várias dimensões, mas no geral, a gente, para expressar essa crise profunda, é que a violência hoje, a gente abriu o noticiário cotidiano, falou dos jornais que mais se preocupam, os jornais policiais, assim, as questões de violência acontecem a todo momento, nossa, assim, é isso, assim, não tem mais. Eu lembrei agora do Habermas, né, que faleceu recentemente, né, a teoria do agir comunicativo dele lá, né,
tinha várias questões para refletir, eu vi um pouco ele na sociologia e tal. É isso, sim, a violência hoje é atravessada de várias formas para ser como apresentar um mediador, assim, com muitas aspas, de um diálogo, que não é diálogo, né? Chegou ao ponto da violência ser mobilizada para resolver relacionamentos amorosos, assim, sabe? Cada vez mais cruéis essa violência, e outras Sim, dimensões sociais também, né? A violência cotidiana para resolver problema e tal. E é uma questão interessante, tem um amigo meu da psicologia, da psicanálise, sobretudo, que ele investiga a violência, por exemplo, briga de torcida organizada. Que ele entrevista alguns membros de torcida organizada e tem uma curiosidade que essas pessoas que brigam, na torcida organizada que brigam, eles não saem de casa dizendo, vou cometer uma violência, eu vou agir com violência. Aquilo para eles não é violência. Não é violência. E eu acho que tem um pouco dessa dimensão também do misógino, né? Quando comete violência com a sua companheira, com uma mulher de maneira, não precisa, às vezes nem é sua companheira, aquilo para ele não é violência. E aí é tentar entender isso, como é que está sendo naturalizado hoje, está sendo ressignificado uma prática violenta, que precisa ser chamada de violência, precisa ter uma resposta, né, à altura, mas que cada vez mais generalizada, que isso é normal, isso é comum, eu fiz porque todo mundo já faz, tem uma rede de pessoas que fazem, que eu vou fazer também, que não é é. violência, chama-se de outra coisa. Então é isso é resultado de uma crise profunda do capitalismo, assim, uma crise social, sobretudo. Olha, Tiago, o papo está tão bom que a gente passou do tempo, assim, eu falei 45 Ah, minutos, mas enfim, só para registrar aqui o Gabriel Deslandes dizendo dois vascaínos especialmente felizes conversando, saudações aqui, ó, é isso aí, um eu tô abraço, duplamente, o Vascaíno está feliz, temporariamente isso aí. feliz. Né? Não, é isso, são as pequenas alegrias da vida adulta que a gente se apega muito. Então, é isso. Saudações vascaínas. E só uma pergunta Saudações. aqui do Teletubb mais calmo, que ele diz: onde o Tiago vai disponibilizar essa pesquisa? Muito interessante, ele explica muito bem. Tá, legal, uma pergunta interessante que eu não falei, assim, a minha tese, eu tive, assim, e aí tem um relato pessoal, tá, me permite aqui, Thalita, eu tive muita dificuldade com a tese, porque, assim, né, e aí eu tenho uma perspectiva racista muito clara, assim, porque normalmente a pessoa negra que vai para pós-graduação, ela não tem uma vida linear, talvez como algumas pessoas brancas ou de outra posição econômica, né? Então a gente durante o processo de pós-graduação, a gente é atravessado por várias questões pessoais, assim, que a gente reflete se é essa vida que a gente quer levar, assim. Então eu demorei muito para minha tese concluir minha tese, tinha alguns problemas na minha tese, assim, e assim, aí eu falei aí na minha descrição, na minha biografia, né, que eu sou fã do hip hop, que me ajudou muito a concluir foi o hip hop, assim. Nossa, assim, como que entender o hip hop, né, que surgiu como uma ferramenta de superação das estruturas de opressão, né, das desigualdades, etc. Assim, isso me ajudou muito, assim. E eu dou um destaque muito grande aqui para o Emicida, assim, o Emicida me ajudou, assim, de uma maneira muito incrível, assim, toda vez que eu ficava desanimado, eu via Emicida para retomar a escrita, para retomar o trabalho, uma forma de motivação. Ouvia, prestava atenção, conversava com as letras do Emicida, assim, então o Emicida me ajudou muito, assim. E, nossa, assim, como eu chorei quando eu vi a homenagem que ele fez à mãe dele, assim, sabe? Enfim, queria registrar isso, assim, o papel do hip hop na construção da minha tese. Então, eu tive muito trabalho com a minha tese, assim. Eu tive mais trabalho pessoal, assim, dificuldade pessoal do que propriamente com o meu campo, com a etnografia, né, que todo mundo me pergunta, nossa, você não veio com medo de acontecer algum problema com você? Aquela coisa toda, vai acontecer isso com você e tal, você pode ser assassinado. Eu tive só um probleminha, assim, um ruídozinho, mas que não colocou minha vida em risco, assim, sabe? E aí, quando eu cheguei na banca e tal, assim, a banca, em termos empíricos, gostou muito, assim, do meu trabalho, alguns debates teóricos, foi muito elogiado e tal. E aí teve alguns membros da banca que recomendaram para publicação, e outros não. Eu não me reuni pós-defesa com a minha orientadora, vou fazer isso amanhã, na verdade, a gente vai conversar sobre isso.
porque acabou não entrando na ata. Eu também não me importo assim, se tá na ata ali, se vou recomendar para publicação e tal. Mas assim, enfim, eu preciso fazer uma revisão nela, que minha escrita ficou um pouco precária, minha escrita por conta de problemas pessoais, esses atravessamentos que eu comentei. Aí tem um tempo aí, um mês para fazer isso, fazer essa revisão e vou disponibilizá-la aí para quem tiver interesse. Aí eu não sei como é que eu vou fazer, se eu boto no Twitter, se eu boto no Instagram, para quem quiser ter Manda para acesso à mim minha que eu tese, divulgo aqui. assim. Manda aqui para mim que a gente coloca aqui na tela, no Ah, link aqui, legal. se tiver, a gente disponibiliza. A nossa audiência aqui é sempre bastante interessada nas pesquisas com as pessoas que a gente traz. E é isso, Tiago. Olha, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela disponibilidade, vir aqui. Esse tema da segurança pública, né? Enfim, todas essas, enfim, outros assuntos meio paralelos para além da sua pesquisa que a gente conversou, mostra o seguinte: eu vou te chamar mais vezes, à medida que você possa, para a gente voltar a se falar, a conversar, porque esse é um tema que ele está aí na ordem do dia, então a gente tem que sempre voltar a se debruçar sobre ele, refletir. Então, mais uma vez, te agradeço mesmo e até uma próxima. Obrigada. Boa noite para você. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite de estar aqui com o Noite Brasil. Eu queria muito conhecer o Eribaldo, não conheço o Eribaldo, né? Conversar com o Eribaldo, sempre vejo o Eribaldo na rede social e tal. Mas é isso, então o caminho está aberto, as portas estão abertas, fica aí a possibilidade de discutir, que é um tema, como você falou, bem pertinente, e eu acho que a esquerda peca muito nessa discussão de segurança pública. A esquerda socialista, por exemplo, né, peca muito em fazer um debate mais cuidadoso sobre segurança pública, para além dos chavões, né, que a gente sabe que existe aí. Obrigado pelo diálogo, obrigado pela conversa, né? Senti muita vontade aqui conversar com você. Então, boa noite e até uma próxima, viu, Thalita? Até, valeu. Então, pronto, já fica combinado que da próxima a Iribaldo vai estar aqui e aí você já conhece ele também e dialoga com o Iribaldo. Vai ser uma ótima conversa. Obrigada, viu, Thiago? É Até isso, a próxima. nada. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.